Pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à parte dos répteis, tá? Onde na aula anterior foi falado um pouquinho, né, sobre a questão dos répteis e algumas características que eles apresentam. Então nós sabemos que os répteis são animais de sangue frio, né, são pecilotérmicos, e eles então, né, eles mantêm a temperatura de acordo com a temperatura que tem no ambiente, ok? Então, algumas curiosidades em relação aos répteis. Nós temos, vamos falar um pouquinho das tartarugas, né? Dos quelônios, na verdade. E os quelônios, então, engloba a parte das tartarugas, dos cágados e dos jabutis, tá? Então, são três grupos aí dentro, né, do principal, que são o grupo dos quelônios. Então, as características e curiosidades, então, são conhecidas cerca de 260 espécies, né, de quelônios, sendo que apenas 7, né, é marinho, tá? Então, elas possuem uma carapaça dorsal e ventral, e isso permite com que elas, né, se protejam contra os predadores, ok? Então, são animais de sangue frio, né? E tem esse mecanismo aí de carapaça, que é a pele seca, né? E protege elas, as tartarugas, né, contra os predadores, certo? Então a gente tem a parte da reprodução também. Então nós sabemos que os quelônios, eles possuem... os quelônios, né, eles são ovíparos, né? Isso são animais que põem ovos. Tem algumas espécies que põem cerca de 400 ovos, né? E isso, para chegar na fase adulta, muitos deles passam por uma série de fatores ali, né? Como, por exemplo, a questão do clima, a questão da cadeia alimentar. Então, digamos que desses 400, até chegar na fase adulta, vai ser muito poucos, né? Então, nem todos chegam na fase adulta. Muitos vão para o mar, por exemplo, as tartarugas que são marinhas, né? Elas colocam os ovos na areia e esses ovos vão eclodir e vão dar origem, né, a vários filhotinhos. Só que também, né, pessoal, a gente tem que destacar que como que nascem as tartarugas fêmeas ou tartarugas macho, né? Então elas têm uma questão de adaptação, também tem a questão que influencia a temperatura. Por exemplo, uma tartaruga fêmea, né, para ela nascer fêmea, o ambiente, a temperatura vai influenciar. Tá? Digamos que acima de 30 graus vai nascer, né, um filhotinho do sexo feminino. Já abaixo disso, lá no 28, 26 graus, digamos que vai nascer, né, tartaruga do sexo masculino. Tá? Então são características aí que distinguem, né, a questão do sexo do indivíduo. Tá? Certo? Então, nós temos também a questão, né, dos hábitos alimentares dos quelônios, certo? Então, muitos deles são carnívoros, outros são onívoros, e alguns também são os dois, né? São mistos, digamos, tá? Então, os representantes dos quelônios são, por exemplo, as tartarugas, né? Que eu vou só mostrar aqui, digamos que rapidinho, as tartarugas, né? Os representantes, então, dos quelônios. Depois nós temos os cágados, né? Digamos que os cágados são esses animaizinhos aqui, muitas vezes encontrados, né, para a venda, certo? Como, por exemplo, esses pequenininhos aqui. E depois a gente tem os jabutis, tá? Então esses são os representantes do grupo dos quelônios, certo? Tá, agora uma pergunta, né? Qual a importância do Projeto Tamar? Tá? Então a gente sabe que o Projeto Tamar é um projeto pelo qual, né, o homem colabora, né, contribui para que a espécie continue, né, que não entre em extinção. Nós sabemos que as tartarugas, os quelônios, já existem um bom tempo, então essa atividade, né, é uma questão de consciência ambiental, desenvolvimento sustentável, né? Então, a questão é proteger, digamos, as tartarugas marinhas que são encontradas, então, no Brasil, tá? Então, esse é o fundamento do Projeto Tamar, que já tem mais de 30 anos, certo? Então, a gente tem os representantes que são os cágados, jabutias e
esqueci o nome, peraí, cágados, jabutis e tartarugas, tá? Então são esses os representantes ali dos quelônios. Depois, dentro do grupo dos répteis, a gente fala um pouco dos animais peçonhentos, né? Dos ofídeos e também dos lacertílios, né? Então digamos que os ofídeos são representados pelas cobras, certo? Algumas peçonhentas, outras não peçonhentas. Nós temos também, né, pessoal, a questão das dentições das serpentes, tá? Então tem cada tipo de cobra, né, cada espécie de cobra tem uma dentição diferente. Por exemplo, uma cobra que é áglifa, né, tem a outra que é opstóglifa, outra que é proteróglifa e a outra que é solenóglifa, tá? Então cada uma desses tipos de cobras aí, que apresentam determinados tipos de dentição, elas, né, tem seus representantes, tá? Então eu vou só mostrar aqui a parte da imagem, certo? Que depois até peço para vocês também colocarem no caderno, tirar uma foto, pesquisar uma foto na internet, tá? Sobre a dentição das serpentes, dos ofídeos, tá? Então é importante vocês pegarem uma imagem, colocar lá no caderno e colocar alguns representantes dessas cobras, tá? Vou só mostrar a imagem. Então digamos que aqui, pessoal, a gente tem a áglifa, certo? A áglifa geralmente é representado pela cobra verde, tá? Então são animais que apresentam algumas características, né? Por exemplo aqui, as áglifas possuem todos os dentes iguais e maciços, sem inoculadores da peçonha, tá? Então digamos que esse tipo de cobra, ela é representado muitas vezes pela jiboia, né, pela sucuri, pela cobra verde. Depois a gente tem as proteróglifas, tá? Então também conhecida como proteroglifodonte. Então as proteróglifas, né, digamos que aqui o dente dessa cobra, o dente já é mais na parte, é um pouquinho menor, né, esse dente inoculador, certo? Então as proteróglifas são serpentes que apresentam a boca mais pequena. Por exemplo, um exemplo desse animal é a coral verdadeira, né, e a naja. Então, uma das características é a boca mais pequena. Depois a gente tem a opstóglifa, tá? Então, esse tipo de cobra, a dentição, observe que a dentição é bem mais atrás, tá? Então, a opstóglifa possui dentes inoculadores localizados, né, mais atrás. E isso dificulta, tá, a questão de presa, né, ou de acidente. Então, digamos que representantes desse grupo de cobra opstóglifa são, por exemplo, a cobra cipó, a mussurana, a coral falsa, certo? E a última, então, e mais perigosa, é o tipo de cobra que apresenta dentição, né, mais na parte posterior da boca e um dente mais digamos que mais comprido e é oco por dentro, certo? Então é um dente inoculador de peçonha, né, de veneno, certo? E é representado por algumas cobras, por exemplo, a jararaca. Depois a gente tem também a cascavel, né? São serpentes peçonhentas nesse caso, tá, pessoal? Eu peço então para vocês tirarem uma fotografia depois e colocarem, né, no caderno de vocês, certo? Seguindo então, a gente tem a parte do órgão de Jacobson. Tem muitas serpentes que apresentam peçonhas, tá? Então algumas, por exemplo, do grupo das solenóglifas, elas apresentam um determinado tipo de peçonha. Mas algumas cobras têm a visão muito turva, né, uma visão muito ruim, e só é percebido, digamos, uma presa ou a temperatura de uma presa, né, próxima a ela, a serpente, de acordo com a fosseta loreal ou também, né, o órgão de Jacobson. O que seria o órgão de Jacobson? Então a gente tem uma imagem, tá, pessoal? O órgão de Jacobson, né, localizado no céu da boca das serpentes. Então a serpente, né, ela coloca a língua para fora, capta partículas químicas do ambiente e leva até um orifício no céu da boca. E ali ele coloca, né, a serpente coloca a língua e essa língua, né, passa então os neurotransmissores para o órgão chamado órgão de Jacobson. E esse órgão então, né, digamos que ele vai fazer a percepção,
né, digamos, da presa ali ao redor, tá? Então, digamos que mais ou menos era isso, tá, pessoal? Depois vou mandar umas atividades para vocês resolverem ali. E não esqueçam de pegar uma fotografia das dentições das serpentes, ok? Até mais!